Você cuida direitinho do seu cabelo, até percebe que ele desenvolve e cresce, porém quando chega nas pontas percebe que elas estão finas, quebradiças e ralas? É, minha amiga, eu sei muito bem o que você está passando. Durante muito tempo eu cometi alguns errinhos que impediram as minhas pontas de se desenvolverem, e eu vim trazer esse vídeo para falar para vocês quais foram eles. Então, se você procura um vídeo para saber como recuperar as pontas dos cabelos e o que você pode estar cometendo de erro que não faz elas desenvolverem, esse vídeo é para você. Bom, antes de falar para vocês quais foram esses 5 erros que eu cometi, eu gostaria de falar uma coisa que é muito óbvia, porém às vezes precisa ser dita, que às vezes a gente acaba esquecendo. As pontas dos nossos cabelos, elas são as partes mais fragilizadas do nosso cabelo. Isso porque elas são mais velhas. Se a gente parar para pensar, dependendo do comprimento do seu cabelo, se ele é muito longo, assim igual o meu, para as pontas estarem aqui embaixo, elas já estiveram aqui em cima. Então imagina o tanto de desgaste que elas passaram para conseguir chegarem nesse tamanho. Procedimento químico, procedimentos de fonte de calor, descoloração, até mesmo a agressão quando a gente vai dormir, de fazer aquele rabo de cavalo, apertar muito o cabelo, enfim, todo tipo de agressão a gente já causou nessas pontinhas. Então, por isso que elas precisam de cuidados especiais e até mais cuidados do que o restante do cabelo. Dito isso, eu venho trazer para vocês o primeiro erro que eu cometi assim com muita frequência, que estava detonando as pontinhas do meu cabelo. Usar chapinha ou então qualquer fonte de calor sem proteção térmica, ou melhor, às vezes até passava proteção térmica em todo o cabelo e deixava as pontas. Isso mesmo, gente. Olha que loucura. Deixava as pontinhas sem proteção e cuidava somente da extensão. Esse é um erro que eu vejo que muita gente comete. Não façam isso, porque eu fiz e simplesmente detonava o meu cabelo. Eu passava chapinha, quando chegava nas pontas, eu não tinha babyliss e eu queria enrolar as minhas pontas, eu simplesmente fazia assim, deixava lá uns 5, 10 segundos. O cabelo gritando, pedindo socorro, fritando, sem proteção térmica. E eu lá, achando que estava arrasando, o importante era estar com o cabelinho ali, colocado para dentro, quando na verdade as minhas pontas estavam ficando cada vez mais quebradas, espigadas e fragilizadas, porque o calor ele acaba afinando o nosso cabelo. O calor ele abre a fibra do cabelo e isso acaba destruindo a queratina. Então, se você não coloca nada para proteger esse cabelo, esse fio, é muito gradativamente que ele vai afinando. Então, assim, não tem como você esperar um milagre se você está fazendo isso. Então, se você faz esse erro, já pare imediatamente. O segundo erro que eu fazia era fazer descoloração ou pintura no cabelo inteiro e principalmente nas pontas. Gente, quero falar para vocês um erro assim que eu cometia dentro desse erro, que eu acho que muita gente deve ter feito. Quando eu ia fazer ombre hair, eu lembro que a cabeleireira falava assim para mim: olha, tá moda a gente deixar as pontas mais claras do que o resto do cabelo. E eu vou deixar até fotos para vocês que eu provo. Gente, simplesmente todo o meu cabelo já estava aberto ali, né, a cor que tinha que chegar, só que as pontas estavam mais claras que o restante do cabelo. E eu achava que estava dando um charme, estava super bonito, estava maravilhoso, só que estava danificando cada vez mais. Porque se as pontas, pensa comigo, se as pontas já são a parte mais velha do cabelo, a que passou por maior agressão, aí você chega e vai descolorir e deixar ainda ela na parte mais clara do que todo o restante do cabelo, imagina o nível de agressão nessas pontas. Claro que quando você sai do salão vai estar tudo lindo, maravilhoso, porém na primeira lavagem, na segunda, na terceira, você já vai ver o regaço que ficou. Então esse erro eu falo para vocês, que eu cometia com muita frequência, que era toda vez que eu ia fazer o ombre hair ou fazer luzes, deixar as pontas do cabelo mais clara que o restante do cabelo. E isso, sem dúvida, era algo assim que quebrava muito as pontas do meu cabelo. O terceiro ponto era pentear o cabelo inteiro, porém quando chegava nas pontas, eu penteava com muita agressão. Gente, eu não tinha paciência, o meu cabelo, eu nunca tive um cabelo assim muito curto, sabe? No máximo eu já tive cabelo aqui, só que ele sempre foi um cabelo assim que tinha bastante volume. Então toda vez que eu ia pentear, às vezes eu tava com pressa, aí ia perder a van da faculdade, ia para algum lugar. Eu pegava, começava a pentear o cabelo, quando vinha chegando nas coitadinhas das pontas, eu metia a escova assim com pressa. Eu lembro que eu chegava a pentear, escutava aquele barulho, quando eu tirava a escova, saía um nó de cabelo, saía um nó. E pra mim tava tudo bem, tava tudo normal. Eu falava assim, ah não, é porque tem que cair mesmo, né? O cabelo cai uma quantidade normal ali por dia, tá tudo certo, tá tudo ok. Ok aonde, minha filha?
Aonde que tá tudo ok? Você tava destruindo tudo e ainda queria que ficasse bonito. Enfim, né? Coisas que a gente cometia, erros, vergonhas alheias que a gente passava e hoje a gente entende e admite. Mas enfim, o que que eu fiz? Eu passei a pentear os cabelos com mais cuidado. Gente, sim, se você quer ter cabelão, eu não vou mentir pra você, você também tem que ter paciência. É muito difícil você igualar o tempo que você vai cuidar do seu cabelo, ele sendo longo, com uma pessoa que tem um cabelo curto. Sabe? Eu tenho amigas que têm o cabelo curto, têm o cabelo Chanel, elas cuidam super do cabelo, o cabelo delas são maravilhosos. Porém, para secar é mais rápido, para pentear é mais rápido, para hidratar é mais rápido. Então não tem como a gente comparar. Agora, você querer ter um cabelão grande, você não querer ter tempo para cuidar, fala assim: ah, não, só quero que ele cresça, fique lindo, maravilhoso, sedoso, mas eu não quero cuidar, não quero pentear direito. Sinto muito te dizer, querida, porque aqui você sabe que nesse canal a gente fala a verdade. Seu cabelo não vai ficar bonito não, tá? Porque você tem que ter paciência, tem que ter também um tempinho aí para cuidar das suas madeixas. É isso. Voltando aqui falando da escova. Gente, eu acabei investindo numa escova de cabelo, que qualquer hora eu vou trazer um vídeo para vocês, porque eu já tenho, acho que 2 ou 3 dessa linha, que é uma escova que assim, eu não dava nada. Quando eu vi o pessoal falar: nossa, gente, invistam nessa escova, essa escova é maravilhosa, essa escova deixa o cabelo maravilhoso. Quando eu olhei lá, a escova quase R$100, eu falei: é o quê? Imagina, quase R$100, eu compro um monte de creme. Não comprei. Porém, uma pessoa próxima a mim comprou essa escova e eu passei no meu cabelo. Na hora que eu passei, eu falei assim: peraí, gente, é mágica. O tanto que eu sofria penteando esse cabelo, falei: não, 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 precisa adquirir essa escova. Esperei chegar a Black, comprei ela por um precinho camarada e desde então, minha filha, não parei mais de usar. Essa escova é o meu xodó. Vou deixar para vocês a foto da escova, porém vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando como eu pintei o cabelo e também falando quais são as diferenças dessa escova para vocês verem, porque tem uma linha completa que tem escova para pentear, escova para cabelo seco, escova para cabelo molhado, escova para fazer secagem no cabelo, enfim, tem escova de tudo que é jeito, minha gente. Mas um erro que eu cometia era não ter paciência na hora de pentear e principalmente quando chegava nas pontas, que eu não tinha paciência nenhuma e queria que elas simplesmente crescessem ali sem eu ter esforço algum. Quarto ponto e quarto erro que eu cometia com as pontas do meu cabelo, que vai ser bastante polêmico, porque tem gente que vai falar assim: nossa, mas eu queria não precisar cortar as pontinhas do meu cabelo, eu queria só salvá-las. Querida, vem aqui, deixa eu contar uma coisinha pra você, coisa de amiga aqui. Dependendo do tipo, do estágio que tiver o seu cabelo, se você não cortar as pontinhas, por mais que ele cresça, vai parecer que ele ainda está feio. É duro, mas é verdadeiro. É isso mesmo. Minha gente, eu era uma pessoa que tinha um apego severo em cortar o meu cabelo. Porém, depois que eu aprendi que quando eu corto as pontinhas, parece até que está mais cheio, mais bonito do que antes, eu corto direto. Eu cortei ainda, acho que foi semana passada ou foi mês passado, eu cortei as pontinhas do meu cabelo, cortei sozinha em casa. Penteei, tava com ele molhado, coloquei ele assim, dividi no meio, peguei, cortei, acabou. Gente, não adianta, se as suas pontas estão fragilizadas, dependendo do estágio que ela esteja, se tá uma ponta aqui na China, outra ponta aqui no Equador, você vai ter que cortar. Vai ter que cortar, porque senão vai ficar feio. Você vai gastar produto, você vai gastar tempo, você vai gastar tudo e nada vai salvar. Porque tem casos que só a tesourinha vai resolver para você cortar. E eu passei por isso. Eu tô deixando para vocês, passando imagens aqui. Olha só o meu cabelo. Esse cabelo aqui que eu tô mostrando para vocês, eu precisei cortar. Olhem só o tamanho dele. Comparem aqui comigo. Olha o meu cabelo, olha, tá? Passando daqui ainda, ó. É bem grande esse meu cabelo agora atualmente. Olha onde eu tive que cortar o meu cabelo. E aqui eu não cortei só as pontinhas, não. Eu cortei foi um tantão. Mas por quê? Porque estavam com as pontas simplesmente detonadas. Então, uma coisa que eu falo, não tenha apego. Se o seu cabelo tá com as pontas muito feias, muito fragilizadas, se você vê ali que realmente não tem o que fazer, tá quebrado, gente, corta. Corta as pontinhas, não precisa você cortar uma mecha desse tamanho, sabe? Corta uns 3 dedos, dependendo, você vai ver. Você vai recuperar esses centímetros que você cortou e o melhor, de forma saudável, com cabelo bonito, com uma aparência ali mais bonita e com certeza ele mais saudável e você vai ver só. Confia em mim. Corte um pedacinho, corte um pouquinho se o seu cabelo estiver fragilizado, estiver com as pontas feias. Depois você me fale: nossa, Dei, como que ficou bonito? Parece até que tá maior, menina. Cortei achando que ia ficar menor, parece que tá maior. Claro, porque ele vai ficar cheio, vai ficar encorpado. Então, vai cortar essas pontinhas, mulher?
E os 5 errinhos que eu cometia era não dar óleo pro meu cabelo, gente. Vocês já viram isso? Calma, calma, calma. Não é dar óleo literalmente. Isso mesmo, eu não fazia muita nutrição nesse cabelo, principalmente nas pontas, e não fazia umectação. Gente, veja bem, as pontas do nosso cabelo, elas perdem lipídios com maior facilidade, porque elas são as partes mais antigas do nosso cabelo, como eu falei no comecinho do vídeo. Então, como que você não vai repor esses lipídios? Não tem como, você precisa repor. E como que a gente repõe? Fazendo umectação, fazendo tratamento com máscaras nutritivas. E eu simplesmente ficava nessa. Ah, não gosto de óleo. Ai, não gosto do cabelo ensebento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer hidratação, hidratação, hidratação. E aí tome reconstrução, reconstrução, reconstrução. E ia deixando a nutrição de lado. Porém, depois que eu comecei a fazer umectação, hoje em dia eu faço com menor frequência, tá? Só falando pra vocês. Mas todas essas coisas que eu estou falando agora são coisas que eu fazia antigamente, quando meu cabelo estava muito, muito fragilizado, principalmente as pontas. Então eu falo para vocês, façam umectação. Tem óleos muito baratinhos que dá para você fazer. Tem o óleo da L'Oréal, que é o extraordinário, né? Tem uma infinidade de olhinhos que dá para você utilizar no seu cabelo. E isso, com certeza, vai fazer as pontas ficarem mais nutridas e mais cheias de vida. Fora esses 5 erros que eu cometia, gente, tem uma infinidade de outros erros que eu cometia. Porém, como eu coloquei esse vídeo para trazer mais em relação às pontas, porque no outro vídeo que eu gravei, inclusive vou deixar aqui para vocês assistirem, quem não foi assistir já corre lá e vai, hein? Que eu falo para vocês como que eu fiz o meu cabelo crescer. Muita gente falou sobre as pontas, falou assim, ah, mas o seu cabelo já era grande, só as pontas que estavam fragilizadas. Só que as pontas são quase tudo no cabelo. Se você tem um cabelão, mas tem uma ponta lá embaixo, uma aqui em cima, como se o cabelo fosse repicado, achando que é um corte, na verdade foi um corte químico, você não vai ficar com o cabelo com um aspecto bonito, porque a graça de ter um cabelo longo, na minha opinião, é o cabelo tá inteiro, você olhar ali e falar, nossa, aquele cabelo tá saudável, né, tá bonito, tá cheio. Então, assim, por isso que eu falo, as pontas são partes principais ali dos cuidados capilares, que se você não estiver disposta a cuidar, sinto muito dizer, mas o seu cabelo não vai ficar bonito não, viu? Mas aqui, uma diquinha extra para vocês, que eu acho que pode ser que muita gente ainda faça isso. Eu usava muito shampoo agressivo no cabelo e passava nas pontas. E esse tema é muito polêmico, porque muita gente fala assim, ah, mas shampoo não pode passar só na raiz, tem que passar na raiz e tem que passar nas pontas, em todo o cabelo. Eu concordo em partes, gente, porque assim, claro que o cabelo é um todo, se você tá lavando com shampoo, você tem que lavar ele todo. Porém, estou falando a minha experiência, o que funciona pra mim, tá? O que pode funcionar pra você pode ser outra coisa. Porém, eu fiz um teste. Quando eu passava muito shampoo nas pontas do meu cabelo, principalmente shampoo agressivo. Quando eu falo shampoo agressivo, eu falo assim, aqueles shampoos transparentes, sabe? Que é aquela limpeza profunda. Às vezes eu fazia retoque de progressivo em casa, testava alguns produtos e eu lavava 3, 4 vezes com aquele shampoo. E o que eu fazia? Chegava bem aqui nas minhas pontinhas, gente, passava aquele tanto assim de shampoo e ficava assim, ó, esfregando, esfregando. E eu falo pra vocês, eu escutava o barulhinho das pontas esfregando aqui, parecia um bombril assim, esfregando mesmo. E eu falo pra vocês, não foi bom, pelo menos pro meu cabelo. Então, o que eu comecei a fazer? Não usar shampoos muito agressivos, claro que às vezes eu preciso usar, só que eu deixo a espuma que cai aqui do couro cabeludo vir aqui para as pontas, porque dessa forma eu sinto que lava o meu cabelo também, meu cabelo nunca ficou fedido, ao contrário, ficou assim super hidratado, cheiroso e agrediu menos. Porém, respeito quem lava o cabelo, passa shampoo em toda a extensão dos fios, cada um tem uma opinião e o que pode ter dado certo para mim pode não ter dado certo para você. Por isso que eu coloquei ela como uma diquinha bônus de algo que eu fazia errado, que pra mim era errado porque deu certo a partir do momento que eu parei de fazer. Bom, gente, essas foram as 5 coisas que eu fazia de errado ali em relação às pontas do meu cabelo, que depois que eu parei de fazer, o meu cabelo simplesmente começou a encorpar. Olha aqui, vou até mostrar pra vocês, ó, as pontas estão mais cheias e olha que eu faço progressiva no meu cabelo, tá? Então, assim, eu espero que, se esse vídeo tenha te ajudado, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, porque vai ter várias diquinhas, não só de cabelo, mas de tudo, né? Que eu gosto de falar de tudo aqui nesse canal. Porém, gente, eu quero falar pra vocês uma coisa. Eu vejo muita gente que às vezes entra no vídeo, né? Espera que eu venha falar assim, nossa, eu usei aquele produto X, eu fiz tal coisa.
E eu não posso vir aqui falar isso para vocês, porque eu vou estar sendo mentirosa e eu quero ser verdadeira. Eu venho falar para vocês aqui coisas que realmente eu fiz no meu cabelo. Eu não posso falar o que uma outra pessoa fez que deu certo. Eu só consigo estar falando as minhas experiências, coisas que funcionaram para mim. E eu não posso vir aqui mentir para vocês, falar compre tal produto, porque eu sei o quanto que é difícil a gente se manter, comprar produto para o cabelo, para o rosto, maquiagem, perfume. A gente não tem dinheiro a rodo para ficar gastando em produtos que a gente sabe que pode ser duvidoso e que também pode não dar certo no nosso cabelo. Então, por isso que eu venho trazer mais dicas práticas, coisas que realmente eu fiz. E lembrando, não é do dia para noite, você não vai aplicar essas dicas em 2, 3 meses e o seu cabelo já vai mudar, vai ser totalmente outro. Porque comigo não foi assim, eu passei por um processo. Foi tempo ao tempo, todos esses cuidados, deixando de fazer algumas coisas que eu já fazia e com o tempo eu vim ver a melhora no meu cabelo. Então, por isso que eu sempre friso aqui, como frisei no outro vídeo que eu fiz, tenha paciência, tenha constância, porque se você quer ter um cabelo bonito, saudável, um cabelo que você fala assim, nossa, eu estou realmente no cabelo que eu queria ter, você vai precisar ter paciência, constância e o principal, né? Ter ali aquela força de vontade de fazer as coisas que precisam ser feitas e deixar de fazer algumas coisas também. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Caso vocês gostem ou tenha mais alguma diquinha que vocês fizeram aqui, deixa nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Então, beijão, até a próxima e tchau, tchau!